nessa aula nós vamos entender como funciona a desocupação do imóvel que você arrematou em leilão judicial. E tem vários pontos de diferença daquilo que a gente estudou na aula sobre desocupação do imóvel para os leilões extrajudiciais. Então a principal diferença é que aqui no leilão judicial a desocupação ela vai ser determinada pelo mesmo juiz que determinou o leilão e dentro do mesmo processo judicial de determinação do leilão. Então, diferente lá do leilão extrajudicial, aqui não tem a necessidade de uma ação de missão na posse. O mesmo juiz, dentro do mesmo processo em que teve a determinação do leilão, vai determinar a desocupação do imóvel. Então, por exemplo, lá no leilão extrajudicial, em que se tem o pagamento de custas para entrar com uma ação de missão na posse, aqui no leilão judicial não tem esse pagamento de custas para realizar esse pedido, já que o pedido vai ser realizado dentro da mesma ação que levou o imóvel a leilão. Uma observação importante é que no pós-leilão judicial, e nós vamos ter aula sobre o pós-leilão judicial mais para frente aqui no módulo 3, o arrematante ele precisa entrar no processo de qualquer maneira, porque existem vários documentos que o arrematante precisa pedir ao juiz, como, por exemplo, a carta de arrematação, que é o documento que o arrematante apresenta ao cartório de imóveis para realizar o pedido em seu nome. Então, não tem como fugir do arrematante entrar no processo judicial que levou o imóvel a leilão, nem mesmo se esse imóvel estiver desocupado, porque um dos pedidos que a gente realiza no pós-leilão judicial é o mandado de missão na posse, que é a ordem para a desocupação daquele imóvel arrematado em leilão judicial. Mas, se aquele imóvel estiver desocupado, você não precisa desse mandado de missão na posse. Só que você precisa continuar entrando nesse processo judicial de qualquer maneira, para pedir, por exemplo, a carta de arrematação, mandado de cancelamento de ônus que constem lá na matrícula. Então, em todo pós-leilão judicial, o arrematante precisa entrar no processo e, para isso, precisa de um advogado ou representando. A exceção para essa representação por um advogado seria o caso lá de um leilão trabalhista, no qual muitos juízes permitem que o arrematante faça esse pedido sozinho, já que a Justiça Trabalhista tem essa possibilidade. Foge à regra de que somente pode atuar em juízo os advogados, que são os agentes que têm capacidade postulatória, ou seja, de postular em juízo. Então, a regra é que o arrematante ele precisa de um advogado, caso não seja advogado, para que o represente no pós-leilão judicial, realizando pedidos ao juiz, como carta de arrematação, mandado de cancelamento de ônus e também o mandado de missão na posse. Sobre carta de arrematação e cancelamento de ônus, a gente estuda na nossa aula de procedimento pós-leilão. Então, não tem como fugir de entrar nesse processo, ainda que o imóvel esteja desocupado. Se o imóvel estiver desocupado, só não vai pedir ao juiz o mandado de missão na posse, mas os outros documentos o arrematante vai ter que pedir normalmente ao juiz. Inclusive, se o imóvel estiver desocupado, valem aqueles mesmos cuidados que falamos lá no módulo 2. Então, você vai chamar um chaveiro para abrir a porta, peça a esse chaveiro a nota fiscal do serviço que ele realizou, com o endereço do imóvel, o dia e a hora da realização do serviço. Faça um vídeo ao entrar no imóvel filmando para comprovar que não tem nada naquele imóvel de pertence pessoal do devedor e, se possível, peça que uma testemunha te acompanhe, como, por exemplo, algum funcionário ali do condomínio, como porteiro, zelador ou um faxineiro ou até mesmo síndico do condomínio e, para casos de rua, se possível, um vizinho te acompanhando. Mas se o imóvel ele estiver ocupado, então, o juiz determina que seja expedido esse mandado de emissão na posse. Tem a necessidade que o arrematante peça esse mandado de emissão na posse ao juiz. Por quê? Porque a gente já viu em momentos anteriores aqui do curso que um dos princípios do judiciário é a inércia. Então, para que o juiz decida algo, alguém tem que pedir determinada coisa ao juiz. Inclusive, o juiz ele está sempre vinculado àquilo que foi pedido, não podendo ultrapassar o limite daquilo que pediram a ele. Então, para que o juiz determine a emissão na posse, alguém tem que pedir a emissão na posse. E esse será um pedido, então, do arrematante, que é quem tem interesse em realizar essa desocupação do imóvel. A partir do momento que o juiz concede a ordem de desocupação e determina que seja expedido o mandado de emissão na posse, o cartório judicial vinculado àquele juiz, ou seja, a vara judicial no qual aquele juiz atua, vai digitar esse mandado de emissão na posse e vai passar esse mandado de emissão na posse a um oficial de justiça,
que é quem tem a obrigação de cumprir essa ordem de emissão na posse. Quando esse mandado vai para um oficial de justiça, é importante que o arrematante ou que seu advogado entre em contato com o oficial de justiça para marcar dia e hora que essa emissão vai ser cumprida. E é importante que você faça isso da forma mais rápida possível, porque todo oficial de justiça tem várias ordens judiciais para cumprir. Então é natural que o oficial vá passando na frente as ordens das pessoas que estão mais interessadas, que mais estão ali atrás dele para que ele cumpra aquela ordem que a pessoa tem direito. Como você faz para marcar dia e hora com esse oficial de justiça? Os fóruns têm uma salinha lá, que é a Central de Oficiais de Justiça. Os oficiais de justiça são profissionais que atuam na rua, então a regra é que não estejam dentro do fórum. Só que tem um dia da semana, por exemplo, que vai ser o plantão desse oficial e ele tem que estar dentro dessa central. Então você pode, primeiro, entrar em contato com a central, e várias têm telefone, você consegue esse contato por telefone, perguntando quem é o oficial que está responsável pelo seu mandado e qual é o dia que ele está nessa central para que você compareça ao fórum ou que seu advogado compareça em seu nome para falar com esse advogado. Paralelo a isso, você também pode pedir o contato telefônico do oficial de justiça que está responsável pelo seu mandado. E é relativamente comum que passem esse contato telefônico e assim você pode combinar lá o dia e hora da desocupação por telefone com esse oficial de justiça. Então é normal que o próprio advogado do arrematante siga todo esse passo a passo. Mas você, como arrematante, que não é advogado, não vai poder atuar sem um advogado, salvo em caso de leilão trabalhista, você precisa entender como é essa dinâmica, até para que você possa cobrar o seu advogado. Por exemplo, perguntando, já marcou o dia e a hora com o oficial de justiça? Porque se não procurarem o oficial de justiça devolve esse mandado dentro do processo, falando para o juiz, olha, não consegui cumprir essa ordem porque não me procuraram para que eu cumprisse essa ordem. E quando tem a emissão na posse, alguém precisa acompanhar esse oficial de justiça. Pode ser o próprio arrematante ou qualquer outra pessoa em nome do arrematante, como, por exemplo, o próprio advogado que representa o arrematante. A regra dos tribunais é que o oficial de justiça ele tem até 30 dias para cumprir os mandados de ordens judiciais que ele recebe. Então, em regra, o oficial ele recebe o mandado e tem até 30 dias para cumprir esse mandado. Então, quanto mais perto da data que o oficial recebeu o mandado, você já entrar em contato para marcar dia e hora, muito provavelmente você vai ter lá o seu mandado de emissão da posse cumprido em um prazo menor. Toda vez que se vai realizar uma emissão na posse, o arrematante precisa proporcionar meios para essa emissão na posse. E o que são esses meios? Por exemplo, um chaveiro, porque se o imóvel estiver ocupado e a pessoa não abrir a porta para a desocupação, nesse mandado vai constar a ordem de arrombamento que está lá no pedido que o arrematante fez ao juiz. Então, quando o arrematante ele pede o mandado de emissão na posse ao juiz, é importante que peça para que o juiz coloque nesse mandado de emissão na posse a ordem de arrombamento. E aí, chegando o dia e hora marcado para a emissão na posse, caso ninguém abra aquele imóvel, pode ser cumprida essa ordem de arrombamento. Arrombar o imóvel não é meter o pé na porta e quebrar lá a porta, porque isso seria um prejuízo para o próprio arrematante, que depois teria que gastar para consertar essa porta. Então essa ordem de arrombamento é com um chaveiro. O chaveiro vai lá, abre a porta, e aí o arrematante já aproveita esse mesmo chaveiro para pedir para trocar o miolo lá, garantindo que a partir daquele momento só o arrematante tem as chaves daquele imóvel, que as chaves antigas não mais servem naquela fechadura. Então o arrematante ele tem que proporcionar os meios, como o chaveiro. Um outro meio que o arrematante tem que proporcionar é um caminhão de mudança. Porque se existir uma desocupação forçada, aqui vale a mesma coisa do que a gente falou lá no módulo 2 por uma desocupação forçada. Retiram todos os pertences do devedor de dentro daquele imóvel e aí levam para o local indicado pelo devedor, caso não mude nada na vida do arrematante. Então, por exemplo, se a arrematação é no Rio de Janeiro e o devedor ele indica o endereço na Bahia, o arrematante ele não tem obrigação nenhuma de levar esse pertence para a Bahia.
leva lá para um depósito público ou para um depósito privado e depois o devedor se vira para levar esses pertences dele para a Bahia. Agora, se for algo que não muda nada na vida do arrematante, né, não custa nada enviar para aquele endereço que o devedor está pedindo. Caso não tenha o endereço devedor, esses bens serão levados a depósitos públicos, porque tem muitos tribunais que têm depósitos públicos, ou para depósitos privados, quando o tribunal ele não tem depósito público. Então, lá na aula sobre desocupação no módulo 2, eu expliquei para vocês que tem tribunais que não têm depósitos públicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um exemplo disso. E aqui existem várias empresas que funcionam como depositárias fiéis, ou seja, elas disponibilizam o caminhão e o arrematante só paga o caminhão e todos esses bens são levados para um depósito da empresa. E aí, no momento que o devedor for retirar esses pertences do depósito da empresa, ele vai pagar os custos lá das diárias desse depósito. O arrematante só pagou o caminhão de mudança. Para depósito público, o arrematante ele paga o caminhão de mudança e pode ser que o tribunal ele cobre uma taxinha aí pela utilização do depósito público, aí o arrematante também teria que pagar esse depósito público. Já a outra opção possível, ao invés de levar para um depósito, que nós também falamos lá na aula de desocupação no módulo 2, seria o arrematante ficando como depositário fiel. Ou seja, o arrematante pede para que o juiz coloque essa possibilidade no mandado de missão na posse e caso tenha que passar por uma desocupação forçada, ao invés de tirar tudo de dentro do imóvel no momento da desocupação, todos os pertences seguem dentro do imóvel e o arrematante fica como responsável por aqueles pertences. O oficial de justiça, então, nessa missão na posse, ele vai listar todos os pertences que tem dentro daquele imóvel para apresentar toda essa relação dentro do processo judicial e depois desse cumprimento do mandado de missão na posse, o arrematante tem que entrar no processo judicial pedindo para que o juiz intime o devedor para, num prazo de X dias, retirar todos esses pertences, sob pena desses pertences incorporarem ao imóvel, ou seja, ficarem definitivamente para o arrematante. Como eu falei lá na aula de desocupação do módulo 2, particularmente, eu não gosto de pedir para ficar como depositária fiel, caso a gente tenha que passar por uma desocupação forçada. Por quê? Porque se eu ficar com todos esses pertences, na hora que eu for pedir para o juiz para que ele intime o devedor para que num prazo de X dias o devedor retire lá os pertences do imóvel, o juiz pode conceder um prazo maior. Porque, por exemplo, eu posso pedir ao juiz que ele intime o devedor para num prazo de 5 dias retirar todos esses pertences. Na hora que o juiz lê aquela decisão, ele pode falar, 5 dias é pouco tempo, vou conceder aqui um prazo de 10 dias e eu vou ter que esperar esses 10 dias. Além do que, no momento que a gente peticiona no processo, até o juiz de fato analisar aquela petição, tem um tempo, porque um juiz, por exemplo, ele tem 5.000, 6.000 processos para cuidar, não é só o nosso processo. Então tem juiz que é muito rápido, que ele analisa essa petição no dia seguinte, tem juiz que é mais lento, vai analisar daqui a 15 dias, tem juiz que é bem mais lento, vai analisar daqui a 3 meses. Então, a depender da velocidade do juiz, além do prazo que ele vai conceder para a desocupação de tantos dias, ainda tem o prazo para análise dessa petição. Então, eu particularmente acho que é muito mais rápido, se precisar passar por uma desocupação forçada, chega lá no imóvel, tira tudo de dentro e depois o devedor retira esse imóvel em depósito público do tribunal ou em depósito privado, como o caso dessas empresas que funcionam como depositárias fiéis, quando não existe depósito público no tribunal daquela cidade. E o termo depositário fiel é a pessoa que fica responsável por aqueles pertences. Se o arrematante ficar responsável pelos pertences, o arrematante será o depositário fiel. Se essa empresa levar tudo para depósito privado, a empresa fica como depositária fiel. Então, se você quiser ficar como depositário fiel, é importante que no pedido de mandado de missão na posse, você peça ao juiz para constar que você vai ficar como depositário fiel. E o mesmo para a ordem de arrombamento. Isso tem que constar no mandado para que seja possível que um chaveiro abra esse imóvel no momento da desocupação. E sobre prazo de desocupação, como é que funciona aqui no leilão judicial? Porque fazendo um paralelo lá com o leilão extrajudicial, a gente viu que o juiz ele pode conceder nos leilões extrajudiciais um prazo de desocupação voluntária de até 60 dias. E aqui nos leilões judiciais, como é que funciona? O Código de Processo Civil não fala absolutamente nada sobre prazo de desocupação voluntária. Então, o normal, a regra do que a gente encontra, é que o juiz mande expedir o mandado de missão na posse sem constar qualquer prazo de desocupação voluntária. Ou seja, o oficial recebe esse mandado e já cumpre, sem ter esse prazo de desocupação
voluntária. Já a regra do que a gente tem na prática dos oficiais de justiça é que muitos oficiais de justiça, eles costumam marcar dia e hora com o arrematante para cumprir a ordem, mas eles passam antes no imóvel para falar com o devedor o seguinte: olha, eu vou cumprir um mandado de missão na posse aqui do leilão judicial que o imóvel foi arrematado em tal dia e tal hora. Você pretende sair antes disso ou não? E assim, o oficial ele acaba entendendo qual vai ser o cenário na hora da desocupação em si daquele imóvel. Entendendo se o devedor já está se mexendo para sair do imóvel e na hora que ele chegar lá com o arrematante ou com o representante do arrematante, o imóvel já está vazio, ou entendendo se na hora que chegar com o arrematante ou representante do arrematante para cumprir a ordem de missão na posse, o imóvel ainda vai estar ocupado. Então é comum que muitas vezes o oficial ele faça esse contato prévio, o devedor, por exemplo, já fale que está se mexendo para sair, e aí o próprio advogado fale para o arrematante o seguinte: não precisa providenciar caminhão de mudança, porque até a data que a gente marcou para cumprir essa emissão na posse, o devedor já se retirou do imóvel. Ou, arrematante, providencia o caminhão de mudança, porque a gente vai passar por uma desocupação forçada. E aí, chegando lá no imóvel, sendo necessário uma desocupação forçada, acontece tudo da mesma maneira que a gente falou da desocupação forçada lá no módulo 2. O oficial de justiça, então, se entender necessário, pode pedir reforço policial para garantir lá a integridade de todos. Nem sempre que se passa por uma desocupação forçada, o oficial entende que é necessário polícia, tá? Então isso vai do entendimento do oficial. E aí chaveiro e caminhão de mudança para essa desocupação forçada. Veja que aqui nessa aula, até esse momento, nós não falamos nada sobre acordo de desocupação. Isso está muito diferente lá do que a gente falou na aula sobre desocupação no módulo 2. Porque lá na aula de desocupação para os leilões extrajudiciais, eu começo falando de acordo de desocupação, já que o acordo de desocupação nos leilões extrajudiciais, ele é muito benéfico para o arrematante, porque assim o arrematante não precisa ingressar com a ação de missão na posse, não precisando pagar advogado e custas processuais para entrar com essa ação de missão na posse. Aqui nos leilões judiciais, já tem o processo, e dentro desse mesmo processo, o juiz vai mandar que seja expedido o mandado de missão na posse. E o arrematante ele sempre vai ter que entrar nesse processo, porque é dentro do processo que o juiz manda expedir carta de arrematação, mandado de cancelamento de ônus e outros documentos aí para o arrematante que a gente vai estudar na aula de pós-leilão. Então não tem como o arrematante fugir de entrar dentro do processo judicial, que ele arrematou esse imóvel em leilão judicial, ainda que o imóvel esteja desocupado, como já falamos anteriormente. Então aqui no leilão judicial não tem tanta essa necessidade de acordo de desocupação, porque o arrematante já entra no processo judicial e já tem a garantia que o mesmo juiz que determinou o leilão, dentro do mesmo processo judicial que existe, vai cumprir essa ordem de missão na posse. Então se você quiser tentar um acordo aqui de desocupação em leilão judicial, o que eu recomendo? Nós vamos ver na aula de pós-leilão judicial que, após o leilão, o leiloeiro elabora um documento que é o auto de arrematação. Aí o leiloeiro assina esse auto, o arrematante assina esse auto e o leiloeiro apresenta esse auto dentro do processo para que o juiz assine. A partir do momento que o juiz assina esse auto de arrematação, começa a contar dentro do processo um prazo de 10 dias úteis que as partes têm para alegar algum vício ali naquele leilão. E dentro desses 10 dias úteis, então, as partes podem alegar algum vício. Então, o que eu recomendo? Que se você quiser tentar um acordo de desocupação em leilão judicial, espere finalizar esse prazo de 10 dias úteis que as partes têm para alegar alguma coisa contra esse leilão. Por quê? Porque na prática já havia arrematante mais afobado que logo depois de arrematar um imóvel em leilão judicial entrou em contato com o devedor e aí acendeu para o devedor algo de: eu tenho um prazo para reclamar sobre esse leilão lá no processo, então vou reclamar. Às vezes ele nem ia reclamar, mas esse contato do arrematante fez com que o devedor lembrasse desse prazo e aí o devedor vai lá e reclama sobre algo daquela arrematação, atrasando o pós-leilão. Então aqui no leilão judicial, se você quiser um acordo, é completamente diferente do leilão extrajudicial. Porque no leilão extrajudicial eu falei que o momento do acordo é: pagou a arrematação à vista ou teve definitivamente aprovado o financiamento se a sua arrematação for financiada, já pode começar as tratativas de acordo de desocupação. Aqui no leilão judicial, não. Não entre em contato com o devedor logo depois de pagar a arrematação. Espere o juiz assinar o auto de arrematação e espere finalizar esse prazo de 10 dias úteis que as partes têm para alegar alguma coisa contra aquele leilão. Somente após isso, você entra em contato com o devedor, caso você queira
tentar um acordo de desocupação em leilão judicial. E no leilão judicial, caso você queira tentar esse acordo de desocupação, você tem duas opções: falar com o devedor ou falar com o advogado do devedor. Então, lá no processo, você encontra o nome do advogado, você pode pesquisar no CNA da OAB, que é o Cadastro Nacional de Advogados da OAB, o telefone desse advogado, e também é comum que nas petições, nos processos, ou no cabeçalho ou no rodapé, você encontra os contatos do advogado. E aí você pode falar diretamente com o advogado devedor também para negociar esse acordo de desocupação. Mas lembrando que aqui, no leilão judicial, a gente tem a garantia que o mesmo juiz que determinou o leilão, dentro do mesmo processo judicial que teve a determinação do leilão, vai determinar que seja expedido o mandado de admissão na posse para a desocupação do imóvel. Logo, inclusive, se você quiser um acordo de desocupação, ele pode ser um acordo bem mais tranquilo do que um acordo lá de leilão extrajudicial. Porque lá para o leilão extrajudicial pode ser interessante você oferecer contrapartidas, contrapartidas financeiras. Porque essas contrapartidas financeiras podem ficar mais baratas do que o custo que você vai pagar para o advogado entrar com a ação de admissão na posse e as custas judiciais dessa ação de admissão na posse. Aqui no leilão judicial não tem custas judiciais para a ação de admissão na posse, porque você entra no mesmo processo que levou o imóvel a leilão. E o advogado você vai ter que contratar de qualquer maneira, porque tem outros pedidos que você precisa fazer dentro desse processo. Então, aqui no leilão judicial, o acordo ele pode ser somente um prazo para saída, por exemplo, sem envolver uma contrapartida financeira ou um pagamento de uma mudança, porque se passar por uma desocupação forçada, o arrematante também vai ter que pagar o caminhão de mudança para levar esses pertences a depósito público ou a depósito privado. Última observação aqui sobre desocupação, aqui não tem custas para ação de admissão na posse. A única coisa que o arrematante paga para a justiça, para essa ação de admissão na posse, é o valor do mandado do oficial de justiça. Na maioria dos tribunais, esse mandado ele custa menos de R$150 e tem vários tribunais que não cobram nada por esse mandado, como são os casos dos tribunais trabalhistas. Então é algo que não impacta ali na nossa viabilidade financeira. E para fechar a aula, é bem comum que você se pergunte, o mesmo juiz que determinou o leilão, dentro do mesmo processo judicial que teve a determinação do leilão, vai determinar essa ordem de desocupação. Mas em quanto tempo o juiz vai determinar a ordem de desocupação? Porque eu já sei que o oficial de justiça, no momento que ele recebe o mandado de admissão na posse, em regra ele tem 30 dias para cumprir. Mas e o juiz para conceder essa ordem de emissão na posse? Em quanto tempo o juiz vai conceder essa ordem? E aqui entra um ponto muito importante que eu vou te ensinar a verificar na aula de checklist aqui dos leilões judiciais, que é verificar a velocidade do juiz. Porque todos os tribunais têm juízes rápidos, juízes com tempo ok e juízes lentos. Se o juiz for lento no pré-leilão, ele vai ser lento no pós-leilão. Se o juiz for rápido no pré-leilão, ele vai ser rápido no pós-leilão. Então essa verificação da velocidade do juiz, como nós vamos ver na aula prática aqui do módulo 3, ela é muito simples e ela garante que o nosso pós-leilão ande da forma mais rápida possível. Então o que não dá é para que você se surpreenda porque o seu pós-leilão não está andando de uma forma rápida como você gostaria, sendo que antes do leilão aquele juiz já era lento. Então não tem surpresa nisso, a gente já sabe a velocidade do juiz aqui no leilão judicial. Então é super importante que a gente analise para que, inclusive, a ordem da desocupação com mandado de emissão na posse saia da forma mais rápida possível, que isso garante o nosso pós-leilão rápido. Então, sempre que a gente for entrar num leilão judicial, a gente precisa analisar a velocidade do juiz, porque se o juiz for rápido, ele vai determinar que seja expedida uma carta de arrematação de uma forma rápida, um mandado de emissão na posse de uma forma rápida. Já se o juiz for lento, o seu pós-leilão vai demorar. Não estou falando que automaticamente a gente já exclui todos os leilões judiciais em que o juiz é lento. Só que aí a gente precisa adaptar a nossa expectativa. Se a gente já sabe que o juiz é lento, o que a gente pode fazer, por exemplo? Lá na calculadora do leilão, ao invés de preencher 12 meses da arrematação até a venda, a gente preenche, por exemplo, 18 meses. E se ainda fica com uma viabilidade financeira muito boa, aí você arremata, mas já sabendo que seu pós-leilão vai ser mais lento. Agora, se o juiz tem um prazo ok ali de resolução das questões, você segue com 12 meses na sua viabilidade financeira e tudo certo em relação a isso. Então, essa é uma verificação muito importante nos leilões judiciais. Então, aqui nessa aula, a gente aprendeu tudo sobre a desocupação em um leilão judicial, que ela acontece pelo mesmo juiz que determinou o leilão, dentro do mesmo processo que determinou o leilão, e um oficial de justiça
vai cumprir essa desocupação, inclusive com a possibilidade de desocupação forçada, e se esse oficial de justiça entender que é necessário, ele pode até chamar a polícia. Então tem ordem de arrombamento, polícia e caminhão de mudança para retirada desses pertences, salvo se você é arrematante, optar por ficar como depositário fiel desses bens que eu particularmente não gosto, mas pode ser a sua opção aí na prática.